Os verdadeiros hebreus parte 2. Durante anos, teólogos e arqueólogos têm debatido a pergunta: como era a aparência física dos antigos israelitas? Embora as escrituras e outros documentos históricos darem várias evidências que confirmam a aparência física dos israelitas, grande parte desta informação ainda é desconhecida para a população em geral. A crença popular hoje entre os cristãos, estudiosos e teólogos é que o povo conhecido como judeus Askenazim são os descendentes diretos dos antigos hebreus israelitas. Isto não condiz com os fatos. Agora vamos para a maior e mais famosa história sobre a permanência israelita na terra do Egito. Esta é a história de Moisés, muitos anos após a morte de José, seus irmãos e toda aquela geração que entrou no Egito durante o tempo em que ele foi governador. Devido ao tremendo crescimento da população hebraica no Egito, eles deixaram de ser vistos como vizinhos amigáveis. Os egípcios passaram a lhes considerar inimigos hostis e os escravizaram. Por causa do crescimento da população hebraica, os egípcios decidiram lhes impor sua própria forma de controle de natalidade. O faraó decretou que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos ao nascer. Êxodo 1:22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: e a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, e todas as filhas guardareis com vida. Isto nos leva diretamente à história de Moisés. Moisés era um hebreu israelita da tribo de Levi, Êxodo 2:1-3. Ele foi criado como neto do faraó e viveu 40 anos na casa dele. Êxodo 2:10. E o menino crescia, e ela o levou até a filha de faraó, e ele se tornou seu filho e lhe chamou Moshe, e disse: porque o tirei da água. Muitos estudiosos dizem que o faraó que estava no trono do Egito, na época do nascimento de Moisés, foi o faraó Seti e ele era o pai de Ramsés II, também conhecido como Ramsés, o Grande. O autor inglês George Ravinson escreveu um livro intitulado História do Egito. Na página 252, ele dá uma descrição de Seti e afirma: o rosto de Seti era completamente africano. Ele tinha um rosto tempestuoso com um nariz chato, lábios grossos e queixo pesado. Moisés tinha as mesmas características físicas que os egípcios porque ele foi criado na casa de Faraó, como seu neto. O faraó ordenou que todos os homens hebreus fossem mortos ao nascer. Se os israelitas eram um povo de pele branca, como Moshe, o hebreu, poderia sobreviver secretamente na casa de Faraó, entre os egípcios de pele negra, durante 40 anos, e não ser notado. Além disso, depois de decretar dele mesmo a morte de todos os homens hebreus, como Faraó poderia governar o seu povo, se ele tinha um hebreu em sua casa com todos os privilégios da sua própria família? Moisés sobreviveu 40 anos no palácio de Faraó, porque ele era um homem negro, assim como os egípcios. O faraó olhou nos olhos de Moshe como uma criança e pensou que ele tinha sua própria carne e sangue. Ele olhou nos olhos de Moshe como um adolescente e pensou que ele tinha sua própria carne e sangue. Ele olhou nos olhos de Moshe como um jovem de 20 anos e pensou que ele tinha sua própria carne e sangue. Ele olhou nos olhos de Moshe como um homem balzaquiano, de 30 anos, e pensou que ele tinha sua própria carne e sangue. O faraó viu Moshe se transformar em um homem maduro de 40 anos e continuou achando que ele era seu neto de sangue. Assim como os irmãos de José e os cananeus não conseguiam distinguir os hebreus dos egípcios, o faraó também não conseguia, ou Moisés, teria sido morto imediatamente. Este desenho se encontra no templo do faraó Seti, no Egito. Este é o faraó que os estudiosos afirmam que estava no trono do Egito na época do nascimento de Moshe. Como podemos ver, Seti tinha pele escura e se acredita que ele era o avô adotivo de Moisés. A imagem a seguir foi retirada do filme Os 10 Mandamentos. Este é o suposto faraó Seti de Hollywood, passando uma imagem falsa dos antigos egípcios e dos hebreus. As escrituras nos dizem que Moshe matou um egípcio após vê-lo maltratando um hebreu. Então, Moshe teve que fugir do Egito para preservar sua vida porque o faraó descobriu e mandou matá-lo.
Êxodo 2:12-15. O faraó mandou matar Moshe porque descobriu que ele era um hebreu. Moshe fugiu para a terra de Midian, localizada na Arábia Saudita, onde ajudou as 7 filhas do sacerdote de Midian a dar água ao seu rebanho, depois de afugentar alguns pastores que as expulsaram. As meninas foram para a casa de seu pai Reuel, e lhe disseram o que aconteceu. Êxodo 2:16-19. Ora, o Corém de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. 17. E vieram os pastores, e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. 18. E quando chegaram a Reuel, seu pai, ele disse: Como é que tendes chegado tão cedo? 19. E elas disseram: Um homem mitzrita egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Note que elas não disseram: Um hebreu de roupa egípcia nos salvou. Elas descreveram Moshe como um homem de pele negra, descendente de Cã. Retrato reconstruído da rainha Nefertiti. Ela é uma das rainhas mais famosas do Egito. Esta imagem foi construída a partir de seu esqueleto. As imagens a seguir são do videoclipe da música Remember the Time, de Michael Jackson. A moça da foto é a top model Iman. Ela é uma somali, da África Oriental. Sua característica facial e tom de pele é exatamente o mesmo que os antigos egípcios. Os hebreus e os antigos egípcios eram do nordeste da África, assim como Iman. Ela se parece com a imagem de Nefertiti. Lembre-se que Put era irmão de Mitzraim, portanto, os somalis são irmãos de sangue dos egípcios. Ambos são descendentes de Cã, filho de Noé. Estou mostrando esta foto porque alguns vão tentar usar o argumento de que todos os negros do continente da África têm pele muito escura, nariz chato, queixo pesado e etc. Isto não é verdade. Essa irmã nasceu na África e se parece com um antigo egípcio, mas não tem pele muito escura nem nariz largo ou queixo pesado. Os antigos egípcios eram um povo negro e por isso foram confundidos com os hebreus. Outra prova de que Moisés era negro ou tinha a pele escura marrom pode ser encontrada em Shemot, Êxodo 4, 6, 7. Nesta passagem, Yah está mostrando milagres a Moisés, para que ele possa provar aos filhos de Israel que foi Yah quem o enviou. Yah diz a Moisés para pôr a mão no peito. O que ele faz? Quando Moshe retira a mão, está leprosa, branca como a neve. Êxodo 4, 6, disse-lhe mais, e mete, agora, a mão no peito. Ele o fez, e, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. No verso 7, Yah disse a Moisés, para colocar novamente a mão no peito, e sua mão se tornou como o restante de sua carne, o que significa que o resto do seu corpo, pele, era diferente do branco ou oposto do branco, ou seja, negro, marrom. Êxodo 4, 7, disse ainda, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito, novamente, e, quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se Moisés já tinha pele branca, que milagre teria sido transformar a pele de sua mão em branca? Mas, se Moisés e o resto dos hebreus eram um povo de pele negra, tornar sua mão branca teria sido um sinal muito poderoso, pois é uma cor oposta ao resto de sua pele. Yah continua a dizer, no verso 8, que se eles, os israelitas, não acreditarem no primeiro sinal, transformação da vara de Moshe em uma serpente, então, eles vão acreditar no segundo sinal, que era tornar sua pele branca. Yah está declarando quão poderoso é o segundo sinal. Ele iria convencer definitivamente aquele povo descrente. Êxodo 4, 8. Se eles não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, crerão na evidência do derradeiro sinal. Transformar sua pele em branca seria um grande sinal porque a cor natural de sua pele era negra. Pelo que a história nos ensinou sobre a aparência física dos hebreus, é evidente que a representação do Moisés de Hollywood é no mínimo imprecisa e no máximo, poderia ser visto como uma deturpação racista.
Segundo as escrituras, a história, a antropologia e a arqueologia, Moshe, Moisés, não poderia ser semelhante a Charleston Heston, ator que interpretou Moisés no filme Os 10 Mandamentos. De acordo com as escrituras, a história, a antropologia e a arqueologia, este retrato é uma imagem mais precisa da aparência física do profeta hebreu Moshe, Moisés. No livro de Números 12:1, os irmãos de Moshe, Miriam e Arão, falaram contra ele porque ele se casou com uma mulher etíope, não porque ela tinha pele negra, mas porque ela era estrangeira, uma etíope, de outra cultura-nação. Este comportamento de Miriam e Arão irritou Yah, Deus. Por isso, ele tornou Miriam leprosa, branca como a neve. Mais uma vez, se Miriam, que era uma hebreia, fosse branca, que maldição seria transformar a pele dela em branco? Teria sido maldição transformar uma pessoa de pele branca em branco? Yah estava zangado com ela, ele mostrou a sua ira tornando-a branca com lepra. Se ela já era branca, por que não transformá-la em negra? A verdade é que Miriam era uma mulher negra e Yah mostrou seu descontentamento com ela alterando sua cor da pele de negra para branca. Isso foi tão poderoso que chocou seu irmão Arão. Livro de Números 12:9-12. E a ira de Deus se acendeu contra eles, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então, disse Arão a Moshe, e meu mestre, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Miriam não se parecia com essas jovens. De acordo com as escrituras, a história, a antropologia e a arqueologia, as imagens a seguir são uma descrição mais precisa da hebreia israelita Miriam. É um fato estabelecido que a Bíblia sempre menciona a lepra no contexto da pele se tornando branca por causa de uma doença ou em relação a algumas atitudes erradas específicas. Levítico 13:2, ou o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos. 4. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então, o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. 6. Ao 7º dia, o examinará outra vez, se a lepra se tornou escura e na pele não se estendeu, então, o correnho declarará limpo, é pústula, o homem lavará as suas vestes e será limpo. Nos versos 2 e 4 é mencionada uma mancha lustrosa ou branca na pele. Uma mancha lustrosa significa uma mancha que é mais clara do que a pele escura regular marrom-negra. Moshe, Moisés, disse, no 6º verso, e o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez, se a lepra se tornou escura e na pele não se estendeu, então, o sacerdote o declarará limpo. Isso ocorre porque a pele está ficando mais escura como o seu tom de pele original. Uma pessoa de pele negra com estas manchas que cobrem uma parte do seu corpo é um leproso parcial. No entanto, uma vez que a praga da brancura cobriu todo o seu corpo, da cabeça aos pés, o leproso está limpo. Ele mudou completamente sua cor, como o albino. As pessoas que tinham este tipo de lepra, nas escrituras, podem ser classificados como albinos e esses albinos são os únicos hebreus de pele branca que existiram nos tempos antigos, eles eram a minoria. Se Israel era um povo de pele branca, nos tempos antigos, por que as escrituras só falam deles como se tornando brancos ou ficar branco de lepra, em referência à sua cor de pele? Segunda Reis 5:27. Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então, saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Vitiligo. Aqui estão as fotos de duas pessoas com uma doença chamada vitiligo, que é um pouco semelhante à forma acima mencionada de lepra bíblica. Esta imagem é a de uma pessoa de pele branca com vitiligo. Uma pessoa de pele branca com esta doença pode começar a notar as manchas em sua pele depois de ter obtido um bronzeado. Caso contrário, as manchas brancas de vitiligo podem passar despercebidas.
As imagens a seguir são de pessoas de pele negra com vitiligo. As manchas brancas podem ser vistas facilmente na pele negra, assim que elas aparecem. Observe como o branco no corpo de pessoas de pele negra é comparado ao seu tom de pele original, que ainda pode ser visto. As manchas, na mão desta pessoa de pele negra, são brancas como a neve. Provavelmente, foi assim que Moisés viu sua mão depois de retirá-la de seu peito, e foi assim que Miriam ficou depois de acender a ira de Iá. As escrituras nos dizem que toda a nação de Israel se parecia com os egípcios. Os hebreus, além de se parecerem com os egípcios, eles viveram muito tempo com os egípcios, africanos. Houve muita miscigenação com os egípcios. A nação de Israel foi formada mesmo no Egito. Várias vezes os israelitas foram confundidos com os egípcios. Eles foram confundidos com pessoas que se pareciam com estas. Vimos, através das escrituras, que era muito difícil identificar, fisicamente, um hebreu de um egípcio. Como foi mencionado, os antigos egípcios eram descendentes de Cã, um dos filhos de Noé. Cã, que significa preto, quente, queimado, e Cã teve 4 filhos. 1. Cuxi, que gera Etiópia e Núbia. 2. Mitzraim, que gera Quemete, o Ect ou Egito. 3. Put, que gera antiga Somália. 4. Canaã, que gera o antigo território de Israel. Os antigos egípcios chamavam sua terra de Quemete, que significa terra de negros. A palavra Quemete é uma variação da palavra Cã, na língua do Antigo Egito. No livro dos Salmos, o Egito é chamado de terra dos negros. Cã. Salmo 78 e 51, e feriu a todo primogênito no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Salmo 105, 23, então Israel entrou em Mitzraim, Egito, e peregrinou na terra de Cã. Salmo 105, 27, por meio dos quais fez, entre eles, os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. As escrituras chamam o Egito de terra de Cã, e lembre-se, um dos significados de Cã é preto. As escrituras chamam o Egito de a terra de Quemete, que significa terra dos negros. O Egito é chamado de terra de Chã porque os egípcios eram descendentes de Chã, negro, filho de Noé. Esta é a razão pela qual eles se chamavam Quemete, negros. As escrituras comprovam o fato de que os egípcios eram um povo de pele negra. Agora, vamos ver que Iá comparou Israel aos etíopes, descendentes de Cuxi, o primeiro filho de Cã. Amós 9, 7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz Iá, neste verso, Iá compara os israelitas aos etíopes. Os etíopes são um povo de pele mais escura, e o Criador os compara a Israel. Que sentido faria comparar um povo de pele branca aos etíopes? A maioria dos judeus de hoje tem pele branca. Se o antigo Israel era um povo de pele branca, não faria mais sentido compará-los com uma nação de pele branca? Este verso não diz: vocês não são para mim como os filhos dos romanos, gregos, gentios, ó filhos de Israel? Iá, claramente, compara Israel com uma população de pele preta. A razão disso é simples: Israel era um povo negro, e a maioria deles ainda é. Como dito anteriormente, é um fato conhecido que os etíopes são um povo de pele negra. A palavra etíope vem do grego aetiopes, que significa rosto queimado. Este era um título dado, pelos gregos, às pessoas que viviam ao sul do Egito, porque eles estavam mais perto do Equador do que os egípcios. Sua tonalidade, em média, era um pouco mais escura do que a dos egípcios. Hoje, há muitos hebreus de pele negra que vivem ou viveram na Etiópia, no passado. Alguns deles são conhecidos como os Falasha ou Beita Israel. Até agora, não vimos onde as escrituras comparam Israel a qualquer nação de pele branca, no que se refere à aparência física. É muito importante entender isso porque, hoje, muitos dos que são chamados de judeus têm pele branca e vêm da Europa. Esses judeus de pele branca formam a maioria dos judeus em Israel e no mundo.
Esta não é uma declaração racista ou antissemita. É apenas a verdade de acordo com a Escritura. Agora, vou me referir a algumas fontes históricas que também estão de acordo com as Escrituras sobre a aparência física dos hebreus. Os romanos, que conheciam bem os hebreus, falaram sobre sua aparência física. O historiador romano Caio Cornélio Tácito, 55-120 DC, disse, e muitos afirmam que os hebreus são uma raça de origens etíopes. Mais uma vez, temos os hebreus comparados a um povo de pele preta, descendente de Cã. Historiador e estudioso, J.A. Rogers, comentou, o fato dos romanos tê-los comparado aos etíopes é uma clara indicação de sua cor, porque os etíopes são um povo preto. Várias vezes as escrituras mencionam que os israelitas usavam o cabelo trançado em mechas. Alguns chamam de tranças arrepiadas ou dreadlocks. É quando os cabelos se enrolam naturalmente, com o óleo natural do couro cabeludo, se torce as mechas para que tomem uma forma cilíndrica, parecendo uma corda. É um penteado muito comum entre os jamaicanos rastafaris que conservam longas madeixas. E só para acrescentar que os jamaicanos também são israelitas, leia o estudo, as tribos perdidas de Israel foram encontradas, a parte 11, Benjamim. Nossos cabelos, em seu estado natural, é como a lã de um cordeiro. Hoje em dia, há vários cosméticos, para negros, que prometem abrir os cachos. Se uma pessoa negra não cortar ou pentear os cabelos, acabarão por se trançar, é por isso que são chamados de tranças. Quando nosso cabelo é naturalmente trançado, cachos entrelaçados e embaraçados, eles formam mechas grossas por toda a cabeça. Na maioria das vezes, você só vai conseguir 7 ou 8 tranças, assim como diz Sansão. Sansão nunca cortou o cabelo, ele o deixou crescer despenteado e cresceu em bloqueios, em mechas, assim como os irmãos jamaicanos fazem com seu cabelo. Se o israelita Sansão fosse uma pessoa de pele branca, cabelo liso, seu cabelo teria crescido em linha reta e longa, mas não se trançariam. As escrituras dizem que ele tinha 7 tranças. É muito raro uma pessoa branca obter tranças naturalmente. As escrituras nos mostram que o israelita Shimshon, Sansão, era um homem negro. As escrituras dizem que o israelita Sansão tinha 7 tranças na cabeça. Esta imagem é a descrição mais precisa da aparência física de Sansão. De acordo com o que dizem as escrituras, a imagem deste jamaicano é um retrato da imagem exata do hebreu israelita Sansão. Cânticos dos Cânticos de Salomão 5:2 Eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz de meu amado, que está batendo, e abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, as minhas tranças, das gotas da noite. 5:11 A sua cabeça é como ouro mais fino, os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Toda a informação anterior é prova suficiente de que os antigos israelitas eram um povo de pele negra. Agora, temos de dar mais um passo e provar que os hebreus eram um povo de pele negra desde o início de sua história, começando por Abraão, que é o pai da nação hebraica israelita. Abraão foi o primeiro a ser chamado de hebreu. Gênesis 14:13 Ele veio dos caldeus, onde se localiza o país do Iraque, hoje. Godfrey Higgins, um confiável antiquário inglês, diz: os caldeus eram originalmente negros. O professor Rudolf Windsor está totalmente de acordo com Higgins. Em seu livro, Babylon to Timbuktu, um verdadeiro registro da Babilônia, Rudolf Windsor escreve: os caldeus e os outros povos daquela região eram negros em sua tez. A temperatura média, na região, é de 125 graus Fahrenheit, 52 graus Celsius. Este é o lugar onde a antiga civilização suméria começou. Os sumérios se chamavam de Sagjig, que significa os cabeça preta, porque eles eram pretos e raspavam suas cabeças. Os antigos caldeus eram seus primos. Tera, o pai de Abraão, era parente de Nimrod. Ele era um comerciante que vendia os ídolos na cidade de Uri. É um fato amplamente conhecido que Nimrod era filho de Cush,
e este é o progenitor dos núbios etíopes. Os núbios são um povo de pele negra. Isso significa que Nimrod também era negro. Abraão veio dessa parte do mundo, que em sua época, era predominantemente habitada por pessoas de pele negra marrom. Isto não é surpreendente porque, naquela região, a temperatura média era de 125 graus Fahrenheit, 52 graus Celsius. Por isso as pessoas, naquela parte do mundo, tinham de ter uma grande quantidade de melanina na pele, o que significa que eles tinham pele muito escura. Dr. Charles S. Finn III, M.D. diz, em seu livro Echoes of the Old Darkland, nas páginas 5 e 32, nós sabemos do fato de todos os albinos da África, que têm a pele desprotegida, pele clara, estão sujeitos a cânceres grotescamente desfigurantes que logo levam à morte. A melanina, substância que dá à pele um pigmento marrom escuro ou preto, absorvendo a radiação ultravioleta e espalhando os íons produzidos, protege a pele contra o câncer. Então, para Abraão ter vindo daquela parte do mundo, ele tinha de ter a pele muito escura negra. É muito importante nós identificarmos completamente Israel, incluindo sua aparência, porque muito tem sido escrito sobre este povo, mas pouco se sabe sobre ele. Acabo de destacar um fato particular sobre os israelitas bíblicos. E esse fato é que eles eram um povo de pele negra, marrom escuro e castanho, mas este fato não identifica completamente quem os verdadeiros filhos de Israel são hoje. Há milhões e milhões de pessoas de pele negra e muitas nações negras. Os hebreus eram apenas uma entre muitas nações de pessoas de pele negra.